Mas eu queria chamar aqui para discussão quem entende mais desse assunto, que está vivenciando o dia a dia da saúde pública. Doutor Geraldo Ferreira, muito boa tarde. Doutor Geraldo Ferreira, que é presidente do Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte. Doutor Geraldo, como é que o senhor vê essa decisão anunciada pelo governo do estado de regular a porta do Valfredo? Ou seja, Valfredo agora só atende paciente que vem encaminhado de UPA ou dos hospitais do interior. Isso vai ajudar ou vai atrapalhar? Bem, primeiro, boa tarde para você, Rebolo, Ana Karina, doutor Aronildo. Prazer de estar aqui. Uma saudação aí aos ouvintes, né? Eu fui até essa semana entrevistado por uma TV e notei, eu estava um pouquinho sem entender a preocupação com a regulação, porque na verdade vocês colocaram muito bem, já existe uma regulação. Terezinha disse aí com muita franqueza. Não vem pacientes de Parnamirim que não tenham passado pela UPA ou pelo hospital Deoclésio, e que não haja condições lá e seja necessário, que é o famoso politraumatizado, que é aquele paciente grave, que não seja necessário ir para o Valfredo Gurgel. Do mesmo jeito é Natal, os pacientes já sabem o fluxo de procurar uma UPA. Agora, o que é que o secretário quer? Ele quer que não haja atendimento, porque já há uma área clara onde não há atendimento. Por exemplo, o diabético. Se ele chamar a regulação, não venham para o Valfredo e morram onde vocês estiverem, aí é outra coisa. Para onde esse paciente com pé diabético vai? Exatamente, né? Isso aí já existe. Ou seja, você tem Pau dos Ferros, você tem Mossoró, que antigamente essa assistência era feita no Rui Pereira, não é? Perdeu-se essa referência. Hoje é no Hospital da Polícia encaminhado. O que acontece? São 40 vagas no Hospital da Polícia, não tem vaga. Então, te vira. Te vira significa condenar o paciente. Então, me parece que, na verdade, o que o secretário quer, em termos de aliviar corredores do Valfredo Gurgel, é dizer o seguinte: fiquem entregues à própria sorte. Não é uma regulação simplesmente de passar numa UPA e dizer, vai para aí. Pelo que eu estou entendendo, o que ele quer é o seguinte: não tem vaga. Então não venha. Resolve o problema do corredor superlotado, né, do Valfredo, mas a população fica desassistida. Então, a única coisa que eu estou entendendo, que ele está dizendo que essa regulação promete resolver alguma coisa, é negar assistência às pessoas, o que é lastimável. Doutor Geraldo, e hoje as UPAs, o senhor pode falar com muito mais propriedade do que eu, as UPAs já têm uma situação de superlotação e já realizam atividades que não são da atribuição dela. As UPAs hoje já fazem internação de vários dias, pacientes prolongadas. Exatamente. Quando, na verdade, o papel da UPA era só estabilizar o paciente para ele já ser direcionado a um hospital de referência, não é isso? Então, como é que vai ficar a situação da UPA recebendo mais essa demanda? Exatamente. O que o secretário tenta é uma ação puramente de, vamos chamar assim, de marketing, que não vai resolver o problema. Porque se você quer resolver um problema desassistindo a população, evidentemente você não está resolvendo o problema. E eu me deparei também com a questão colocada por um colega muito interessante. Quer dizer que a população agora não pode assistir mais um politraumatizado, porque o que ele deixa muito claro é que tem que vir encaminhado de uma unidade de saúde. Então eu pego um acidentado no meio da rua, um politraumatizado, e não vou chegar ao Valfredo Gurgel? Quer dizer que eu vou... o governo politraumatizado é a única exceção. Esse poderia continuar... Eu já iria direto. Né? Seria a única exceção. Mas me parece que é por ambulâncias, né? Eu acho que o atendimento por populares me parece que não está previsto por ambulância, né? Parece, então, você cada vez mais limita o tratamento das pessoas. Tem ambulância para socorrer todo mundo que passa mal, para chegar através de uma ambulância no Valfredo Gurgel? E outra coisa, se confronta com uma coisa muito interessante. Qualquer hospital privado, de qualquer local do Brasil, ele é obrigado a atender urgências e emergências, não é? Então chega um paciente ali passando mal, o hospital é obrigado a atender. Essa porta do Valfredo Gurgel, porventura, terá coragem de mandar o paciente ir embora? Passando mal ali na frente. É um risco muito grande, né? Então fere os direitos... Ilegal, né, doutor? Ilegal, totalmente. Fere os direitos elementares dos pacientes. Agora, doutor Geraldo, eu lhe pergunto, o governo do estado tem dito o seguinte, que essa medida, ela pode acontecer também porque nos últimos meses houve um investimento na rede estadual, dos hospitais regionais, por exemplo, com os leitos que foram abertos para Covid, e aí com a redução da pandemia, esses leitos agora ficam de legado e esses hospitais estão mais bem preparados para receber esses pacientes. Tem cidade aqui no interior que não tinha leito de UTI antes da pandemia e agora tem. Esse investimento, o senhor acha que realmente foi necessário, aliás, justifica uma medida como essa agora? Realmente as condições dos hospitais regionais são tão boas a ponto de justificar uma medida como essa de mudar o fluxo de pacientes?
Olha, quando o governo coloca essa questão, na verdade ela é nula pelo seguinte, porque isso já existe, não é? Ninguém sai de um hospital regional do Rio Grande do Norte ou de um atendimento numa UPA em alguma dessas cidades. Por opção. Por opção, é a própria UPA. Terezinha foi muito clara aí na entrevista dela. Terezinha tem uma vasta experiência, né? Foi secretária de vários, inclusive Natal, de Parnamirim atual. Então ela tem experiência, ela sabe que isso já é feito. Agora, me preocupa muito quando o governo chama regulação, e isto ele deixou bem claro na questão dos pés diabéticos, não se recebe em Natal se não tiver a vaga. Essa é a grande preocupação. Porque se você tiver no hospital de Caicó, de Currais Novos, um politraumatizado, porque lá não tem neurocirurgião, não é? Eventualmente, às vezes até tem em Mossoró, mas nem sempre. São situações, um trauma de coluna intenso que precisa vir para Natal. Então, esta regulação deles, se quiser dizer o seguinte, olha, o Valfredo já está com seus 400 e poucos leitos lotados. Então, não tem como vir para cá. Isso é muito ruim, porque significa condenar os pacientes. E eu digo a você com toda franqueza, diariamente o sindicato recebe telefonema de pessoas dessa natureza. Olha, o paciente está há 7 dias, 10 dias no hospital do interior e não tem vaga para mandar em Natal. Então o secretário é aquela coisa muito esquisita. Em vez de cuidar de uma ampliação de leitos e de organizar equipes, né, que providenciem e que tenham capacidade de dar resolução a esses casos, ele parece querer ocultar o problema. Porque ficando no interior, vamos dizer a verdade, fica um paciente escondido, não é? São poucas as possibilidades desse paciente, do grito desse paciente chegar até a sociedade. Em Natal é mais fácil. Quando você começa a ver os leitos nos corredores do Valfredo Gugel, a própria imprensa presta um serviço absolutamente fundamental para a sociedade, que é fazer a denúncia, não é? Agora, o governo do estado está tomando outra providência que eu vejo com alguma preocupação. Tem dois lados a questão. Um parece ser bom e, no fundo, vai criar um segundo problema, que é ele fazer cirurgias eletivas dentro do Valfredo e dentro do Dioclésio Marques. Eu não sei se já chegou ao conhecimento de vocês, 150 cirurgias, né, em cada hospital. Bem, a fila de cirurgias eletivas está gigante, né? Muitos meses sem a realização dessas cirurgias. Pois é, mas um hospital extraordinário como o Hospital da Polícia, não é? O hospital não está em sua plenitude, tem possibilidade de mais leitos, não é? Então, em vez de resolver esta situação, o governo do estado contrata uma empresa, isso aí eu já começo a achar errado a partir daí, que eu nunca vi também um governo tão patrimonialista como esse. É engraçado que a maioria dos estudos, quando vão fazer, diz que os conservadores são patrimonialistas, privilegiam empresas, etc. Este governo do estado não convoca um concurso, o secretário da Saúde não convoca concurso, o governo do estado não procura atrair servidores e quer entregar tudo a empresas privadas dentro, pior, porque quando é uma rede auxiliar privada, eu acho maravilhoso. Por exemplo, a rede complementar privada filantrópica que atende ao Sistema Único de Saúde na área de ortopedia, na área de câncer, fantástico. Agora eu contrato uma empresa privada para jogar dentro de meus hospitais públicos para fazer 150 cirurgias por mês. Ora, esses pacientes, para a gente entender o fluxo, eles chegam no Valfredo Gugel e são atendidos de emergência equilibrados e mandados para operar fora. Automaticamente desocupa o leito do Valfredo Gugel para novas urgências, não é? Eu vou fazer, segundo o planejamento do governo, mais 150 cirurgias por mês dentro do Valfredo Gugel. O que vai acontecer? Esses leitos que imediatamente eram disponibilizados pela transferência do paciente vão ficar ocupados aí 3, 4, 7 dias, 10 dias. Então, por um lado, você tem uma equipe que dê solução, pode ser uma coisa interessante. Por outro, vai agravar o problema da lotação do hospital. Aí é que não vai poder receber ninguém. Então, as providências do governo me parecem, assim, do ponto de vista de solução, um pouco amadoras. É aquele negócio, eu vou dar uma satisfação aqui, vou dar uma resposta aqui, mas tudo operações que no contexto geral não vão dar o resultado esperado. Doutor Geraldo, o governo do estado, antes de anunciar, né, essa medida de regular a porta do Valfredo, né, fechar a porta para o atendimento
de urgência e emergência mais espontâneo, né, sem o encaminhamento. Conversou, por exemplo, com o Sindicato dos Médicos, com os profissionais que estão ali no dia a dia desse atendimento? Ouviu as sugestões, as opiniões? Olha, em relação, a gente tem que deixar uma coisa clara assim, a regulação, ela é uma coisa absolutamente normal no fluxo, não há nada de estranho nisso. Agora, me parece, voltando a repetir, que o que o governo chama de regulação é negação de atendimento, e isso é criminoso. Isso aí não é uma coisa honesta, não é uma coisa honesta. Então, se eu pego e eu vou muito a Mossoró, nós temos um departamento regional lá, cada vez que eu vou a Mossoró, eu sofro com a questão dos pés diabéticos. Porque o governo criou uma única estrutura para cuidar dos diabéticos, que era o Hospital Rui Pereira. Todo o estado drenava para lá. Eram 100, 110 leitos lá. Fechou. Abriu 40 leitos no Hospital da Polícia. Não tem onde dar solução para esses problemas. Inclusive, esse mês, nós estamos num mês, né, dedicado aos problemas vasculares. Eu não sei se já passou já passou alguém aqui da cirurgia vascular. E hoje nós vamos até fazer um evento no sindicato com a cirurgia vascular e denunciar este problema. Vamos acender as luzes, o símbolo deles é azul e vermelho. Vamos deixar iluminado lá essa semana para chamar a atenção para essa desassistência. Porque quando eu vou a Mossoró, que converso com nossa delegacia regional, eles dizem que é lamentável. Porque lá não se faz os procedimentos que deveriam ser feitos, que seriam as revascularizações. Doutor Geraldo, o que se faz lá? Amputar os membros dos pacientes. É lamentável. Quando o secretário estadual de saúde esteve aqui na 98 FM, nós abordamos a questão do fechamento do Rui Pereira. O secretário garantiu que não haveria fechamento, né? Que todos os leitos seriam transferidos para o João Machado e para o Hospital da Polícia e que o atendimento, inclusive, seria ampliado, seria melhorado. Descentralizado, né? De uma forma descentralizada. As informações que o senhor traz hoje são justamente no sentido oposto ao que prometeu aqui o secretário. Infelizmente, não é? Porque uma coisa é falar e a outra é fazer, não é? Eu acho que realmente o secretário, a maioria das informações que o secretário traz para a população, infelizmente, quando você vai para a realidade, você não encontra. Eu vou até dar um exemplo a você. Nessa questão da abertura de leitos de UTI durante a pandemia, quantas vezes a gente não foi? Abriu 30 leitos no João Machado, chegava lá, não tinha leito nenhum aberto. Estava em construção, tinha uma empresa lá trabalhando lá dentro. Aí abriu-se 20 leitos de UTI no João Machado. A gente ia no João Machado, a empresa estava contratada e passou 2 meses para poder arranjar profissionais, porque contrataram uma empresa que nem profissionais tinha. Então nós nos deparamos com essa situação. Da mesma forma agora, essas empresas contratadas para estas cirurgias eletivas no Rio Grande do Norte todo. Vergonhosamente, essas empresas não têm um profissional médico. Depois que elas ganham a licitação, elas vão atrás dos profissionais médicos, aí inventam 1000 coisas, né? Você vai se tornar sócio da empresa, menos respeitar a legislação trabalhista, menos contratar os médicos. Então é um crime da empresa, é um crime do governo do estado e nós vamos também ao Ministério Público do Trabalho tudo para ver se a gente encontra uma solução para isso, porque está se brincando de fazer saúde, de respeitando essa legislação. Doutor Onilson, tem mais uma pergunta? Eu teria uma pergunta, doutor Geraldo. O senhor, com a sua bagagem, uma visão empírica enquanto presidente sindical da classe médica, eu pergunto ao senhor, os recursos que vêm do governo federal, da União para cá, né, do SUS, eles são poucos ou são mal geridos? A gestão desses recursos não é a melhor possível, necessária, né, atendendo aquele princípio constitucional da efetividade, da eficiência, na verdade, ou vamos dizer assim, alguns indícios até de malversação desses recursos? Olha, primeiro, realmente nós temos uma questão de recursos que poderiam ser em volume um pouco maior. Isso é um fato. Mas se nós formos avaliar as administrações, nós vamos ver que a maioria das administrações ou são amadoras ou ideológicas. Por exemplo, essa administração atual da Secretaria Estadual de Saúde é absolutamente ideológica. Ela tem uma visão anti-hospital, então ela acha que leitos de hospital não deve se investir em abertura de leitos ou de hospital. Tanto prova que antes da pandemia a política era fechar leitos e parece que ela vai voltar agora. Essa história de que está transferindo, é o beabá também agora, né, do governo, nós estamos transferindo os leitos de Covid para assistência. É pagar para ver. Eu, particularmente, não acredito nisso.
Eu não acredito. O controlador do Estado esteve aqui. Eu, infelizmente, no dia não tive a oportunidade de perguntar nada a ele, mas não tem problema. Ele disse tanta inverdade aqui, e que eu tive que, no final, dizer: senhor, eu tenho uma maior estima e respeito pelo que o senhor faz, eu tenho um compromisso com o Estado, né, defender o governo do Estado, mas eu não acredito em nada, principalmente em matéria de educação, que ele falou aqui, de segurança e de saúde, que são as atividades principais do Estado. Lamentavelmente. Queria eu que ele estivesse certo. Eu não preciso do serviço do Estado, felizmente, né? Mas não é a realidade que nós estamos vivendo. Perfeito. Doutor Geraldo Ferreira, presidente do Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte, quero agradecer a sua vinda aqui na 98 FM pelos esclarecimentos. Vamos aguardar então o que vai acontecer, né? A Silvia Luiz até pergunta aqui no nosso chat, cadê o Ministério Público? O Ministério Público abriu esse inquérito, vai apurar aí os impactos, ouvindo Estado, municípios, para se chegar à conclusão a respeito se essa é a melhor medida ou não. Eu vou pedir para o doutor Geraldo Ferreira permanecer aqui com a gente, porque temos outros assuntos hoje aqui, Tiago Rebolo, que ele pode participar, comentar junto conosco aqui no programa. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a mãe de um bebê prematuro, tá? Que fez um desabafo sobre uma maternidade aqui no estado do Rio Grande do Norte. E ela fez uma denúncia sobre arrogância de médicos, viu, doutor? O senhor que é do sindicato, daqui a pouquinho a gente traz essa notícia e até comenta com o senhor sobre isso. Antes, deixa eu dar um recado aqui pro nosso ouvinte que está acompanhando o 12 em ponto. Gente, lá na Central de Exames Covid, você tem toda a segurança para realizar o seu exame para Covid-19. Lá na Central Covid, você tem toda a disponibilidade de fazer o seu exame dentro do carro, no sistema drive-thru. Faz o exame suave, que é aquele do cotonete, padrão ouro para diagnóstico da Covid-19, e o resultado você tem em até 6 horas, no mesmo dia, com a excelência do laboratório Getúlio Salles. A Central de Exames Covid fica ali no Espacial Mall, na Avenida Roberto Freire, vizinho ao supermercado Extra. Funciona de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 7 da noite, e também nos sábados, das 8 da manhã ao meio-dia. Para saber mais, é só entrar em contato pelo WhatsApp no 99402 3060. 99402-3060, Central de Exames Covid, o seu exame para Covid com resultado em até 6 horas. 12 horas e 49 minutos, a gente vai para um rápido intervalo e volta já. Estamos apresentando 12 em ponto 98. Oferecimento. Não tem plano? Tem Multimedical. AMG Energia Solar. Agosto de todos Vênis é Jeep. E vem pro Super Show. Vem pro supermercado da sua família. A toda hora, em todo lugar. 98. Sua conta de energia vai sumir. Chegou a MG Solar. Então não perca mais tempo e comece a economizar. A MG Energia Solar na sua casa ou empresa. A MG é muito mais economia pra você. Não, 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 não. Conta de energia eu não pago mais não. AMG Solar. Energia solar sustentável é o melhor investimento para sua casa ou empresa. Quer ficar livre da sua conta de energia? Então passa lá na MG. Tá esperando o quê? Passa lá na MG. Rua Antônio Ribeiro de Andrade, 183, Neópolis. Jeep, agosto de todos. Com a nova motorização, os econômicos adoram o Jeep Compass e o Renegade, porque fazem mais quilômetros por litro. Já os descolados gostam pelo design inovador. Os precavidos amam porque o Renegade e o Compass são líderes em vendas e conseguem excelente preço na hora de revender. Os que têm espírito de aventura gostam porque um Jeep te leva além da imaginação. E você, por qual benefício adora o Jeep? Venha descobrir fazendo um test drive na VNZ Jeep. Jeep é VNZ. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. 98. Isso é Raíssa Roberta e cachaça matuta. Ela tem um beijo doce, cinturinha de pilão. Quando balança a saia, apaixona o coração. Eu não troco ela por nada, nem me consumo nunca. É o meu amor maior.
matuta. Matuteiro eu sou. É mais gostosa, matuta é o meu amor. Matuteiro eu sou. É mais gostosa, matuta é o meu amor. Beba com moderação. Esta história a gente tem escutado infelizmente todos os dias. Ele precisa de mais oxigênio, rápido, 100% oxigênio. Procedimento de intubação, já! Mas esta mesma história pode ter um motivo diferente. O que aconteceu com ele? Acidente de trânsito, grave. O vírus mata. A velocidade no trânsito também. Valorize a vida. Ter bom senso é lei. Governo do Estado. Detran RN. Olha, eu até entendo que você pode não dar muita atenção para algumas coisas que escuta por aqui. Até aí tudo bem. Mas posso te pedir uma coisa? Não faça o mesmo ao ver uma mulher sofrer agressão. Não ignore qualquer sinal de violência, independentemente de onde você esteja. Fique atento. Ligue 180 e denuncie. Uma campanha da Prefeitura do Natal para o Agosto Lilás nos 15 anos da Lei Maria da Penha. 12 em ponto 98. Horas e 52 minutos, de volta com o 12 em ponto 98 e trazendo agora um assunto sobre o desabafo de uma mãe que denunciou o Dr. Geraldo Ferreira, o senhor que representa aqui o Sindicato dos Médicos, diversos problemas no Hospital Maternidade Almeida Castro, lá em Mossoró. Ela fez um vídeo, esse vídeo viralizou nas redes sociais. Ela é mãe da Valentina, é um bebê que nasceu prematuro, né, com 24 dias. Ela que é técnica em administração, a Marina Vieira, postou no Instagram um relato sobre o mau atendimento que a filha dela tem recebido nessa maternidade. Nesse texto, que em poucas horas ganhou mais de 1.000 curtidas, a Marina Vieira conta que, apesar de prematura, sua filha nasceu com uma boa condição de saúde, mas que acabou adquirindo uma infecção hospitalar. E ela também registrou, né, nesse vídeo, a questão de falta de cuidados, tá? Reclamou do atendimento dos médicos, disse em algumas situações que cada médico que aparecia no plantão dava uma informação diferente, dificultava o tratamento da filha, enfim. Uma denúncia aqui e repercutiu, Thiago Rebolo. Ela falou também nesse texto que ela escreveu no Instagram que ela tem visto que médicos e profissionais de saúde não estão utilizando equipamentos e também materiais adequados de trabalho. Isso tem propiciado o aumento no risco de transmissão de doenças. Ela inclusive atribui isso ao fato de a filha dela ter contraído a infecção dentro do hospital. Ela também reclama da arrogância de alguns médicos que têm atendido a filha dela. Ela chegou a dizer que uma médica virou para ela e falou assim: olha, sua filha está só vegetando, sendo que horas antes uma outra médica tinha dito que ela estava se recuperando bem. Aí depois uma outra médica, segundo o relato da mãe, chegou para ela e falou o seguinte, que ela fosse fazendo, né, a retirada do leite materno, que um dia talvez a filha dela fosse enfim, receber aquele leite materno. Enfim, uma falta de tato, né, desses profissionais, de sensibilidade, né, dessas médicas que atenderam a filha da Marina Vieira lá na maternidade Almeida Castro, em Mossoró. Enfim, um desabafo bastante amplo, doutor Geraldo Ferreira, que ela faz sobre falta de condições adequadas de trabalho, né, arrogância de profissionais de saúde lá na maternidade. Enfim, como é que o senhor vê aí essa situação lá na Almeida Castro? Olha, eu tenho visitado muito Mossoró, quase de 45 dias eu vou lá. A realidade com a chegada da Almeida Castro, que passou a ser administrada num modelo mais de parceria público-privada, deu uma melhorada grande no serviço. O primeiro ponto é esse. O segundo é que ela dispõe de uma UTI para neonatos muito boa, inclusive bem administrada. Então, quer dizer, em termos de estrutura, ela faz hoje em torno de 600 partos por mês, o que é significativo, e com bons resultados. É uma equipe, eu conheço a equipe de obstetras e conheço a equipe da UTI, é uma boa equipe. Agora vamos para os problemas que nós não podemos tapar o sol com a peneira, não é? Existe um problema hoje no formato de prestação de serviço que é muito ruim para os pacientes.
no serviço, vamos dizer, público ou semipúblico, que lá é público, mas é uma parceria público-privada. É o danado do plantão. O plantão propicia essas questões absolutamente desagradáveis. Você assume um plantão de 12 horas, você não está, vamos dizer, ligado à história daquele paciente. Então, se chega alguém para pegar uma informação, você tem ali um período de tempo X que você acompanhou e que nem sempre corresponde à realidade dos dias que a mãe está recebendo as informações. Então, isso é lastimável. O sistema de trabalho de plantão dos médicos também é muito ruim, porque o médico sai de um plantão e vai para outro. Isto, na legislação dos países europeus ou nos Estados Unidos, não é permitido. Esgota o profissional. Esgota o profissional. Então, o sistema está errado, a forma de trabalho está errada. Como é que você contorna isso? Com o que a gente chama de diaristas. Então, nesta UTI, deveria ter, ou provavelmente tem, eu não sei porque ela não teve acesso, um diarista, que é aquele médico que está todos os dias lá. Então, esse médico, fora o plantonista, ele conhece a história do paciente. E esse médico deve ser treinado e humanizado para dar as informações da forma mais serena, mais correta e, vamos dizer, mais amistosa possível. Humana, né? Se mais trata possível, de uma atividade, doutor Geraldo, desculpe interrompê-lo, mas eu tenho um caso, eu como advogado, não costumo dar entrevista para falar de assuntos do exercício profissional que faço. Mas como advogado, eu tive um caso e foi até em sede de hospital administrado pela União. Nós temos aí uma tal de EBSER, que recebe bilhões do governo federal. O orçamento previsto para 2021, salvo engano, é de 4 bilhões. Para dar um serviço, além de uma infraestrutura pérfida, o atendimento, eu tive um caso de uma moça que chegou às 6 da noite para um parto e só saiu às 7 da manhã do outro dia com um filho morto. Não é? E ela recebeu, já teve uma decisão de primeira instância. Então, favorável a ela. E de segunda instância também. Agora, a questão é a seguinte, foi de uma desumaniidade, botaram a moça na maca e depois tiraram ela e botaram outra pessoa. Ela ficou com dores lancinantes durante a noite inteira, até o ponto de, depois que foram fazer o parto, efetivamente, por cesárea, que foi recomendado no prontuário já desde o início, quando ela entrou, porque a dilatação era baixa, e só fizeram o parto da moça no outro dia já com o bebê sem vida por falta de mecônio, né? Aí, mecônio, né? Falta o oxigênio para a criança. Morreu, ficou tipo um bebê afogado na piscina, porque sem poder respirar. Mas o que a gente vê, eu, por exemplo, uma vez cheguei no Valfredo, quando eu estava sem plano de saúde, eu peguei uma salmonela, comi uma coisa ruim, e cheguei com uma dor de cabeça, parecia ter um tijolo na cabeça. Eu cheguei lá, estava uma enfermeira. A enfermeira não foi atendida nem pro médico. A enfermeira de cabeça baixa estava, o que é que o senhor tem? E mandou tomar determinada coisa, eu não consegui nem andar. Então foi necessário ir para o Hospital da Marinha aqui, que uma pessoa me levou até lá e conseguiu o atendimento na época, isso tem uns 13 anos. Mas eu sou testemunha, eu cheguei uma vez, eu nasci na Almeida Castro. O senhor falou aí na Almeida Castro, eu me lembro. Eu não me lembro de quando nasci, obviamente, mas eu fui. Era a Apamin, né? Eu cheguei lá, a Apamin é recente, não, mas na época era Almeida Castro. Mas eu levei um funcionário do meu pai que cortou o dedo uma vez numa máquina lá da serraria, do negócio de construção que ele tinha, e eu levei na urgência e o camarada queria que ele respondesse o nome, onde morava, e ele gemendo com o dedo. Realmente é um atendimento que às vezes, né, doutor Geraldo, realmente não funciona. Então tem coisas na atividade médica que, doutor Geraldo, eu penso que são muitas vezes desumanas, merecem um pouco de atenção para mudança. Doutor Gladstone, a gente falando aqui sobre gestão de hospital, né? Já emendando aqui, doutor Geraldo Ferreira, com essa notícia que a gente acabou de dar, hoje de manhã também chamou a atenção uma grande operação da Polícia Federal realizada em 8 estados. Ana, foram vários mandados de busca e apreensão, 95 mandados, né, cumpridos em 8 estados e também 60 pessoas que foram presas. Uma parte presa temporariamente e outra parte
presa preventivamente. Essas prisões, né, foram determinadas pela 4ª Vara Federal Criminal lá do estado do Pará. E esse pessoal todo está sendo investigado por desviar a verba da Covid, né? Pois é, Tiago. Inclusive, foi uma operação que envolveu aí mais de 400 policiais federais e a denúncia, né, a suspeita é de desvio de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais, dinheiro que deveria ter sido utilizado para o enfrentamento da pandemia. O Rio Grande do Norte ficou fora, tá, dessa operação. O nosso estado não foi alvo dessa operação da Polícia Federal. No entanto, a gente tem aqui no estado do Rio Grande do Norte uma CPI da Covid-19 na Assembleia Legislativa. Então, antes de me despedir do doutor Geraldo, o senhor, como presidente do Sindicato dos Médicos, né, fez muitas vistorias, fiscalizou muitas unidades de saúde durante todo esse período da pandemia. O Sindicato dos Médicos foi convocado para a CPI, vai participar de alguma forma dessa CPI lá na Assembleia, doutor? Nós fomos, por enquanto, convidados, né? Eles têm 2 mecanismos, um de convocação, que é obrigatório, e um convidado. Eu recebi um telefonema do deputado Getúlio, dizendo que tinha sido aprovado o convite ao sindicato. Participaremos com muita satisfação, porque o nosso interesse é colaborar, né? E, claro, nós entramos com algumas ações judiciais durante o período da pandemia, principalmente contra essas empresas que a gente sabia que não tinham funcionário, não tinham expertise, não tinham know-how, competência para gerenciar hospitais, nem UTIs, nem coisa nenhuma. O que eu posso é dizer o que eu vi nessas fiscalizações, o que eu senti, né? Eu não posso afirmar qualquer, vamos dizer, irregularidade do ponto de vista de desvio de recursos ou coisas dessa natureza, mas vi que realmente no transcurso da pandemia essas contratações merecem ser avaliadas. Doutor Geraldo, a gente quer agradecer a sua presença, a sua participação mais uma vez aqui no 12 em ponto 98. Obrigado, Ana Karine, obrigado, Tiago Rebolo, obrigado, Aranildo, pela companhia aqui durante esses momentos. Obrigado, doutor Geraldo Ferreira.